Juntos novamente. Vamos seguir com o nosso estudo do livro muito útil, O Passe como Cura Magnética, que está nos esclarecendo tanta coisa. Livro esse escrito pela doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Capítulo 17. Peritonite agravada por maus fluidos. Vamos transcrever aqui, de forma resumida, um caso apresentado por nosso colega Indoval Morelli Eiderick, especialista em traumatologia e medicina do trabalho, do MEDNESP de 1995, Congresso Nacional de Médicos Espíritas, publicado posteriormente em 1996 no Boletim Médico Espírita número 10. Na época, o Dr. Eiderick era presidente da Associação Médico Espírita do Espírito Santo. Eis o resumo do seu relato. O jovem FLS, do sexo masculino, que reside atualmente no município de Viana, Espírito Santo, nasceu em 17 de janeiro de 1980, na maternidade de Vila Velha, Espírito Santo, de parto normal. A partir do 4º dia de nascimento, apresentou o quadro clínico de vômitos incoercíveis, distensão abdominal, tendo sido internado no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória do Espírito Santo. Os exames complementares revelaram um quadro de agenesia intestinal parcial, ausência da parte do intestino. Foi submetido à cirurgia abdominal para reconstrução do trânsito intestinal. Evoluiu em boas condições, com alta hospitalar, após 15 dias de internação. Foi internado novamente no mesmo hospital, após 4 meses, com um quadro de tosse produtiva, febre alta e queda do estado geral. Recebeu alta clínica 7 dias depois. Em 2 de fevereiro de 1993, aos 13 anos de idade, apresentando novamente dor abdominal de forte intensidade, vômitos incoercíveis de distensão abdominal, foi internado no Hospital Universitário de Cassiano Antônio de Moraes, em Vitória do Espírito Santo. Após a realização de exames complementares, recebeu diagnósticos do abdômen agudo por obstrução intestinal. Foi submetido à laparotomia exploratória com libertação das bridas e aderências intestinais. Em 27 de fevereiro, foi submetido a nova cirurgia abdominal, que revelou peritonite aguda difusa, sendo realizada lavagem da cavidade abdominal. No dia 1º de março, sofreu nova cirurgia para drenagem de abscesso subfrênico. Novas cirurgias foram realizadas nos dias 3 e 5 de março para lavagem da cavidade abdominal e no dia 7 de março de 93 para a reseção de aproximadamente 10 centímetros da alça intestinal. Evoluiu com um quadro de septicemia por estafilococcus. 5 dias depois realizou a 7ª cirurgia, ileostomia, permanecendo com a bolsa de colostomia. No dia 24 de abril de 1993, sofreu toracotomia intercostal, à esquerda, para drenagem de epiema e pleural. Permaneceu internado durante meses, evoluindo em estado grave, com comprometimento do estado geral, desnutrição, anemia e quadro infeccioso resistente aos antibióticos de última geração. Estava desenganado pela medicina. No início de agosto, fomos procurados pela família do paciente no grupo espírita Irmã Clotildes. Os familiares encontraram-se desesperados e desesperançados em relação ao quadro que o paciente apresentava, pois apesar de todos os recursos terapêuticos e do esforço da junta médica que o acompanhava, seu estado era cada vez mais grave e debilitado. Atendendo à solicitação da família e após contato mantido com a equipe médica responsável pelo paciente, pedimos autorização para fazer o acompanhamento espiritual. Fizemos a primeira visita em 9 de agosto de 1993, às 18 horas, quando tivemos a oportunidade de visualizar um quadro grave, sob todos os aspectos físicos e espiritual. Buscando orientação com mentores espirituais, fomos informados de que esse irmão estava tendo a oportunidade de resgatar seus débitos em função de ter sido um traficante de escravos no Brasil, em navios negreiros, quando deixava escravos morrerem de fome, de sede, nos porões dos navios, à espera de mercado.
Esse processo de resgate teve início já no período da embriogênese, ou seja, na formação do embrião, quando o seu perispírito doente modelou a agenesia da alça intestinal. No processo recente, haviam muitos irmãos vingadores que se utilizavam de outros iniciados em magia para manipular as energias do centro gástrico do perispírito do paciente, aumentando o peristaltismo intestinal, dificultando a absorção dos alimentos, inclusive adulterando a composição química dos antibióticos. A partir desse momento, foi instituído o tratamento espiritual por meio de passes no leito hospitalar, ingestão de água fluidificada, desobsessão, realizada nas reuniões mediúnicas da AME, Associação Médico Espírita do Espírito Santo, e no Grupo Espírita Irmã Clotilde, e orientação à família que passou a frequentar a casa espírita. Com a terapêutica espiritual, o paciente começou a apresentar uma melhora sensível a cada dia, obtendo alta hospitalar em 23 de agosto de 1993, ainda com a ileostomia para acompanhamento ambulatorial. Começou a frequentar a casa espírita em reuniões específicas para o seu caso. Foi mantido o tratamento desobsessivo. Com a evidente melhora evolutiva do quadro clínico, procuramos novamente a equipe médica e questionamos sobre o fato, mas os médicos não souberam explicar a mudança repentina do estado clínico do paciente. Em 1º de dezembro de 1993, foi reinternado para o fechamento da ileostomia, reconstrução do trânsito intestinal, com evolução clínica muito boa, obtendo alta em 9 de dezembro. Atualmente frequenta a casa espírita ocasionalmente. Encontra-se em excelentes condições físicas e psicológicas. Conclusão: levando-se em conta a sua internação durante 6 meses, sua situação clínica, o sucesso das terapias aplicadas pela medicina clássica e a alta hospitalar, 15 dias após o início da instituição terapêutica espírita, evidenciam-se forte evidência do processo obsessivo da fisiopatogenia da doença e a importância da terapia espiritual na resolução do caso. Caso Laudemira. Está no livro Ação e Reação. Laudemira está internada em um hospital de uma grande metrópole brasileira com um trabalho de parto bastante difícil. O obstetra está tomando providências para levá-la à cesariana, uma vez que tentaram todos os recursos possíveis e não conseguiram a evolução para um parto normal. A partir desse momento, desencadeia-se uma operação de ajuda no mundo espiritual. Laudemira é tutelada na Mansão da Paz, instituição espiritual, dirigida pelo instrutor Druso, que tem o apoio constante do assistente Silas. Este é convocado a agir imediatamente no caso da parturiente, porque os benfeitores espirituais que assistem diretamente no hospital sabem que uma cesariana seria desastrosa no caso dela. Por quê? Silas conta que ela deveria receber mais 3 filhos, além daquele que está por vir, cujo parto está em vias de realizar-se. Ao todo, seriam 5 filhos. Silas conheceu Laudemira quando ela deu entrada na Mansão da Paz, no início do século XX. Estava semi-consciente, ainda muito traumatizada, perturbada com vários problemas, e pôde depois acompanhar todo o seu drama após a morte. Em dado momento de sua estadia na Mansão da Paz, da presença dos mentores espirituais, ela fez uma sessão especial de regressão de memória e tomou conhecimento de algumas de suas vidas pregressas, a fim de que pudesse projetar a próxima vida. Foi assim que esquematizou a descida atual, esta que ela vive presentemente na crosta terrestre, a fim de que pudesse trabalhar um pouco mais por sua reabilitação espiritual. Descobriu-se então que ela fora frívola e inconsequente dama da corte de Joana II, rainha de Nápoles, em 1414 até 1435. Possuía 2 irmãos consanguíneos que lhe apoiavam todos os planos loucos de vaidade e domínio. Casou-se, mas arrastou o consorte para a morte pelo punhal de um de seus favoritos. Viúva, dona de bens consideráveis, cresceu em prestígio por haver favorecido o casamento da rainha, então viúva de Guilherme, duque da Áustria, com Jaime de Bourbon, conde de La Manche. Desde então,
passou a associar-se mais intimamente às aventuras de sua soberana, confiando-se a prazeres, dissipações nos quais perturbou a conduta de muitos homens de bem, arruinando muitos lares. Com isso, provocou a ira de várias mulheres, que a seu tempo, menosprezou sagradas oportunidades de educação e beneficência que lhe foram concedidas pelas bondades celestes. Ao desencarnar, por volta de 1450, meados do século XV, ocupando então uma posição de grande prestígio na corte, desceu a medonhas profundezas infernais, onde padeceu assédio de ferozes inimigos que não lhe perdoaram os débitos, delitos e deserções. Sofreu por mais de 100 anos consecutivos nas trevas, conservando a mente parada nas ilusões que lhe eram próprias, voltando à carne por 4 vezes consecutivas, por intercessão de amigos do plano superior, em cruciantes problemas expiatórios, no decurso dos quais, na condição de mulher, embora abraçando novos compromissos, experimentou pavosos vexames e humilhações da parte de homens sem escrúpulos que lhes asfixiaram todos os sonhos. Silas conta que ela continuava ligada às sombras, Silas contava que ela continuava ligada às sombras, porque a queda no abismo fora de longo curso e ninguém consegue emergir dessa situação de um salto. Desse modo, ela entrava pela porta do berço e saía pela do túmulo, transportando consigo desajustes interiores que não podia sanar de um momento para o outro. O socorro veio por meio do pagamento parcelado de suas dúvidas. Não obstante mentalmente jungida aos planos inferiores, desfrutou da bênção do esquecimento temporário e reaproximou-se de credores reencarnados. Com isso angariou preciosas forças. Teria ela melhorado? Silas afirma que de alguma maneira conseguiu melhoras, porque padeceu tremendos golpes no orgulho que trazia cristalizado no coração. É verdade que não conseguiu superar, em certas ocasiões, a aversão instintiva diante dos adversários, contraindo novas dívidas, como a de ter afogado uma criancinha que mal ensaiava os primeiros passos, de modo a ferir a senhora da casa em que servia de ama para vingar-se de crueldades recebidas. Ela era atendida pelos benfeitores espirituais, mas não estava ainda interessada verdadeiramente na modificação interior. Até que, há 30 anos, ela foi internada na Mansão da Paz, uma instituição que pertence à jurisdição da cidade espiritual Nosso Lar. Como o livro Ação e Reação, no qual foi registrada essa história, foi lançado em 1957, tudo indica que ela foi internada na instituição por volta de 1927. Como vimos, Laudemira havia encerrado a última existência no plano carnal no início do século XX, tendo atravessado longos padecimentos nas esferas de baixo nível, o que teve significado alguns 20 e tantos anos quando adentrou, então, na Mansão da Paz, em estado de terrível demência. Depois, quando submetida à hipnose, revelou os fatos narrados acima, que constam naturalmente da ficha que lhe define a personalidade nos arquivos do mundo espiritual. Como vemos, temos computadores de alta precisão que guardam os arquivos existenciais de todos os moradores da colônia Nosso Lar, não somente os da Mansão da Paz. Em estado de vigília, Laudemira não se lembra de nada, porque ainda se encontra mentalmente sintonizado com a inferioridade. Para soerguer-se moralmente, deve, na atual encarnação, receber 5 de seus antigos cúmplices, procurando reerguer-lhes os sentimentos na direção da luz, em abençoado e longo sacerdócio materno. Do seu êxito no presente dependerão as facilidades que espera recolher no futuro para a liberação definitiva das sombras. Os erros, portanto, foram cometidos há pouco mais de 500 anos. Depois disso, 100 anos foram gastos nas profundezas das trevas, nas regiões abaixo da superfície terrestre e continuam hoje a repercutir em sua lenta recuperação a partir de Mansão da Paz. Este caso é muito rico porque nos dá toda a trajetória de uma alma em busca da luz,
serve como exemplo para que possamos entender um pouco mais sobre os dramas da nossa volta, da nossa própria história, como seres imortais. Instrui-nos para não simplificar demais os casos que surgem para tratamento e orientação nos templos religiosos. Temos de ter em vista que as modificações das pessoas são lentas, não se fazem de um momento para o outro. Para que se verifique, é preciso contar com o fator tempo. Outro aspecto marcante neste caso é a vigilância, é a assistência das equipes espirituais de socorro à saúde humana. Vemos, nesse caso, uma parturiente comum para a qual foi indicada uma cesariana, mas que não podia fazer a cirurgia, sendo imediatamente acionada a equipe espiritual de socorro. E o que se deu? Com alguns passes e a ação magnética desse extraordinário Silas, o trabalho de parto desenvolveu-se normalmente e ela ficou apta a receber mais 3 filhos, para perfazer o total de 5, com os quais está compromissada. E por que é tão importante para ela receber mais 3? São exatamente os seus piores inimigos. Por isso mesmo, ela vai aurir grandes benefícios com a sua função maternal. Se ela reerguer-lhe os sentimentos na direção da luz, nesse abençoado sacerdote materno, será conseguido vencer a parte mais negativa do ser. Vemos assim o valor que a espiritualidade dá à alma feminina, ao papel da mãe como educadora, como enobrecedora dos valores humanos. É importante estudar esses casos, porque abrem nosso entendimento para compreender os dramas complexos que envolvem grande parte das pessoas que nos procuram nas casas espíritas em busca de ajuda. Muitas vezes, os mentores fazem de tudo para trazê-las ao templo a fim de aproveitarem um pouco mais da oportunidade atual. Para receberem orientação segura, correta, é preciso que orientadores passistas, doutrinadores, esclarecedores, enfim, os trabalhadores de boa vontade estejam dispostos a colocar o coração na tarefa, a fim de ajudar com despreendimento e bondade. Muito interessante esse capítulo, meus amigos. Que a gente se autoanalise, ver até onde precisamos dedicar o nosso coração, não é verdade? Por hoje ficamos por aqui. Eu aguardo todos vocês no capítulo seguinte. Abraços!